quero falar sobre um assunto que é uma dúvida constante, tanto aqui quanto no consultório. A diferença entre intolerância alimentar e sensibilidade alimentar. Intolerância, a mais comum delas é a intolerância à lactose, onde a gente tem uma dificuldade na produção da enzima chamada lactase. A lactase é uma enzima que serve para quebrar a lactose, que é a parte doce do leite. Só que o leite, ele não é só doce, ele é proteico. Inclusive, ele é um alimento que tem gordura, proteína e carboidrato. O carboidrato é a lactose. Quando eu tenho sensibilidade à proteína, a reação é diferente da intolerância. Muitas vezes as pessoas têm intolerância à lactose por falta da enzima, mas também têm sensibilidade à proteína. A proteína que causa mais sensibilidade, ela chama-se caseína. 60% da proteína do leite é caseína. É uma quantidade bem grande. Existem outras proteínas e as pessoas podem ter sensibilidade a outras proteínas. E como é que eu vou saber se eu tenho intolerância à lactose ou se eu tenho sensibilidade à caseína? Intolerância à lactose, os sintomas são distensão abdominal, sabe? A barriga fica assim, baiacu, gases, diarreia. É a sintomatologia mais clássica da intolerância à lactose. A sensibilidade à caseína, nossa, são centenas de sintomas, mas basicamente constipação, rinite, sinusite, enxaqueca, azia, refluxo, também pode causar distensão. A maior diferença acontece o seguinte: a sensibilidade à proteína, ela pode levar até 72 horas para dar sinal e para o sintoma aparecer. A intolerância é super rápido. Ela vai acontecer na hora em que a lactose chegar no intestino delgado. Quando eu tenho falta da enzima lactase que quebra esse açúcar do leite, ele vai chegar no intestino inteiro. As bactérias vão tentar quebrar e digerir. Quando elas fazem isso, elas produzem gás. Por isso que estufa, por isso que dá distensão, por isso que dá gases e por isso que dá diarreia. Muitas vezes a sensibilidade ela é causada em decorrência de muitos anos de intolerância. Elas podem estar casadas, elas podem acontecer ao mesmo tempo. Como eu vou descobrir se eu tenho sensibilidade? Existem testes, existem exames. Não é o exame aquele clássico do sangue que avalia IgE, porque a pessoa que tem uma sensibilidade é diferente da alergia. Aí já vamos entrar num terceiro ponto. A alergia é aquela em que a pessoa tem contato e a reação é bem rápida, imediata. Ela come e pode ficar empipocada, a garganta ardendo. Estou mostrando para vocês a diferença entre intolerância, que é um aspecto de falta da substância que ajuda na digestão, e outra é a sensibilidade, que é muito particular, e os sintomas também são muito particulares. Vou dar um exemplo: eu sou muito sensível à caseína, e se eu consumo queijo ou algum doce à noite, aquela noite eu não durmo bem. Interfere muito no meu sono. 2 dias depois, eu tô com o nariz trancado. Muitas vezes o olho fica ardendo. Esses são os meus sintomas de sensibilidade, mas eu não tenho intolerância. Quem tem sensibilidade à proteína do leite pode fazer o seguinte teste: 2 semanas completamente sem lácteos, e não adianta serem lácteos com a enzima lactase. Então a pessoa fica 2 semanas sem consumir nada, inclusive estes, e avalia se melhorou a rinite, a dor de cabeça, a constipação. A enzima, ela quebra apenas o açúcar do leite, ela não quebra a proteína, entende? Então a proteína ela fica íntegra. Ainda existem enzimas que podem até ajudar, mas elas não são disponíveis e não estão nesses produtos que você vai encontrar no mercado. Agora já sabe, tem uma diferença entre uma coisa e outra. Se tu já fez o exame de sangue, já teve o diagnóstico médico de intolerância à lactose, observa se mesmo consumindo produtos sem lactose, deixando de consumir a lactose em si, ainda restam sintomas como enxaqueca, rinite, alergia de pele, insônia, outros desconfortos. Desconfia da sensibilidade à proteína do leite, faz a retirada 2 semanas e observa os sintomas.